5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. Fala, mentes pensantes e ouvintes desse podcast maravilhoso. Estamos aqui hoje começando o episódio 7 do Quark Podcast. E 7 é um número muito importante para todos aqui do Quark, porque 7 mais 7 dá 14. E 14 dias, acredite se quiser, é exatamente o tempo que leva para sair um episódio novo. Então, não é tão importante sim o 7 pra tudo, mas é importante, né? O episódio novo do Quark é sensacional. E hoje a gente tá estreando aí num quadro novo, que é o Quark Colaboradores. Que é essa ideia que a gente já tinha desde o começo, já pensando porque, apesar da gente, nós três aqui, meter a mão na massa e fazer isso, ainda existem muitas áreas que a gente não tem familiaridade nenhuma, e por mais que a gente estude, vai ficar uma coisa mais defasada. Então a gente teve essa ideia de fazer o Quark Colaboradores para trazer galera de fora e conhecidos nossos ou outras pessoas que a gente vai atrás que tem experiência em outras áreas ou então experiências mais aprofundadas nas nossas áreas, para trazer esse conhecimento e compartilhar e a gente conversar e discutir e propagar a palavra da ciência. Então é isso. Nos sigam nas redes sociais, aí no Instagram, a gente posta os episódios no YouTube também, então compartilhem. Se o conhecido teu aí que gosta de ciência não tem alguma plataforma de podcast, não assina Spotify, manda lá o link do YouTube, ele consegue acompanhar por lá também. Muito obrigado, a gente adora vocês, esse feedback que a gente tá tendo é muito massa e a gente tá se animando cada vez mais com isso aqui. E muito obrigado, valeu! Fala aí, queridos ouvintes do nosso Quark Podcast. Hoje nós estamos começando um modelo novo aqui. Nós vamos conversar com o professor Paulo José dos Reis, do Departamento de Física, sobre a computação quântica. Então, o que vocês acabaram ficando com dúvida lá no nosso episódio sobre os golpes quânticos, hoje aqui a gente vai falar da física quântica de verdade. Beleza? Agora os termos vão ser científicos e cientificamente comprovados. Então eu acho que o professor está sendo nossa cobaia desse formato de convidado. A gente está testando algumas coisas aqui, então espero que dê tudo certo. O professor, se quiser se apresentar, falar um pouco da sua área de atuação. Então, obrigado pelo convite. Já tive a oportunidade de ser professor aí do Felipe, no primeiro ano do curso de Química dele lá. E não é que o cara virou... Olha só, professor, achei que você não lembrava. E não é que o cara virou químico, meu. Cara, eu lembro até o negócio da constante elástica da mola lá. Você lembra disso? Lembro. Eu lembro, sim. Vai ter que contar, senão vai virar piada interna. Olha lá, o trauma, veio a lembrança traumática do Felipe, assim, aquela cena dos helicópteros voando atrás. O Felipe ele se comportou bem, porque foi um negócio muito engraçado, porque eu elaborei o exercício e aí você fica com algumas informações do exercício na cabeça. E aí uma aluna, acho que é Rafaela o nome dela, Felipe? Acho que era. Acho que ela tá no mestrado também aí com vocês aí. Tá, aham. Se for queimar o filme dela, a gente não fala sobre o nome. Não é queimar o filme, não. Não é queimar o filme, não. É engraçado, ela vai dar risada também se ela ouvir isso aí. Aí, tipo, ela... É porque esse negócio de unidade de medidas é um negócio que... A gente, tipo, se é metro... centímetros e que é unidade de medida do nosso cotidiano, a gente encara bem, né? 10 centímetros você consegue visualizar. Agora, por exemplo, constante elástica da mola, que é Newton por metro. Quem que vai saber exatamente qual é a unidade de medida de uma mola, por exemplo, né? A constante elástica de uma mola. E aí a Rafaela perguntou, professor, pode dar um número grande aí e tal? Eu falei, pode dar até tal número. Só que eu falei a resposta do exercício.
E aí o Felipe, ele deu aquela travada, né? Porque ele tinha já feito o exercício, né? Só que eu nem tinha me ligado, só que daí depois que acabou a prova, ele falou, professor, você falou a resposta. Eu falei, cara, você tá brincando, então você falou mesmo. Caramba! Mas é um lance de você fazer a coisa, né? E aí você fica com aquele número na cabeça e tal, e ficou foi involuntário, eu não falei de propósito, não. Mas foi um negócio engraçado. Não, mas o professor Paulo tem dessas de falar durante a prova. Ele tinha boatos de que ele durante os outros estavam fazendo a prova, quem estava na frente dele, ele pegava, achava um meme durante a prova. É verdade, eu já fiz isso, já. A pressão psicológica, tem que ver se a pessoa tá focada ali, né? É que a gente, tipo, o aluno tá fazendo prova, normalmente eu levo um livro, alguma coisa e tal. E agora, hoje em dia a gente fica mexendo no celular, né? E aí você começa a ver coisa engraçada e aí você quer mostrar pras pessoas. Isso é uma coisa que eu penso em quando... Porque eu faço mestrado, então provavelmente eu vou acabar dando aula. Eu fico pensando o que fazer durante uma prova, sabe? Tipo, tá todo mundo quieto, se não pode atrapalhar, eu vou ficar andando na sala, vou... Cara, é difícil você não atrapalhar. Situação. É difícil você não atrapalhar as pessoas, meu. Você acaba atrapalhando, sabe? A tua presença de professor, ela é um incômodo pra quem tá fazendo a prova. Com certeza. Mas então acho que todo mundo já ficou claro aí que é o professor, deu aula aí pro Luciano e pro Felipe. Deixa eu me apresentar. Pode. O seguinte, minha formação é em física, né? Eu fiz bacharelado em física na Universidade Estadual de Londrina. Eu entrei lá em 2001 e fiquei até 2005... E aí, finalizando o bacharelado, eu fiz mestrado e doutorado em teoria da informação quântica. E então eu estudei teoria da informação quântica na minha iniciação científica toda, e no meu mestrado e no meu doutorado de 2006 a 2012. E aí essa é a minha experiência na área de mecânica quântica. E além disso, eu dei aula de física moderna e assim vai. Que é só uma cacetada de ano de experiência com física quântica aí. E algum desse... Toda essa tua bagagem aí, você comprou um sal quântico? Então, na verdade, esse lance aí do sal quântico é interessante, né? Porque se o sal é quântico... O que seria, né? Quando você abre uma vez ele é sal, outra vez ele é açúcar, né? Então, depende. Mas então, professor, esse nome é muito bonito, né? Tipo, a informação quântica e tal. Mas o que é se fosse pra explicar pra alguém que não sabe nada, que nem eu, que a minha física, igual eu falei no outro episódio, se resume no João empurrando uma caixa e ignorando o atrito. Então, essa é a minha experiência com física, assim, que eu tô mais familiarizado. Essa parte do quântico é muito abstrata ainda pra mim, e a informação quântica me parece algo muito interessante, mas tá bem longe do que é cotidiano pra mim. Então, o seu nome é o Felipe Luciano e você é o Luiz. O Luiz. Então, Luiz, o lance é o seguinte, a mecânica quântica, ela tá mais presente no nosso cotidiano do que nós imaginamos. Uhum. A questão toda é que o problema, é que nós não aprendemos ciência, né? O nosso ensino de ciência, ele é muito, muito desfasado, né? Então, tipo, a imagem que nós construímos de um cientista, né? Que é aquele cara que tá dentro de um laboratório com óculos remendado com fita adesiva. O maluco, né? O cientista louco. Ou aquele cara que vai destruir tudo, né? Que os planos deles... aquele cara que sofreu bullying, né? E aí o plano dele é se vingar, porque ele é muito inteligente, e ele vai construir algo que vai destruir todo mundo, né? Tipo um vírus modificado geneticamente e defeito em pandemia em 2 anos, né? Não, mas isso aí é exatamente isso. Mas... eu acho que isso daí é meio que um reflexo do que as pessoas têm, né? Da visão do cientista. O que impede, né? O cientista, já que eu não sei o que ele tá fazendo... A gente tá vendo o resultado disso. As pessoas estão pensando isso, né? Isso, esse é o estereótipo, né? Do que? Ou o cara que vai colocar uma vacina, né? Vai pôr um microchip, né? Pra controlar a população mundial. Isso, exatamente, né? O público em geral, assim,
a população não tem uma visão do que a ciência é de verdade, né? Isso, exatamente. É muito estereotipada. Ela parece algo distante das pessoas normais, sabe? Tipo, você pensar que você vai se tornar um cientista, parece que você vai ser algo, nossa, mas são pessoas normais no dia a dia que estão trabalhando. É um trampo, meu. Eu encaro isso como um trabalho e, tipo, o que eu tô falando com vocês aqui é parte do meu trabalho de divulgação, entendeu? Eu dou muito... o Luciano aí, o Felipe, eu não sei tanto, que o convite que eu tive com o Felipe foi um pouco menor, mas eles sabem que eu sou um cara que preza muito pela divulgação científica. Então, tudo que eu sou convidado para divulgar a ciência, eu vou. Eu fui muito inspirado eu li muito Carl Sagan, né, durante a minha formação, então eu fui muito inspirado por isso, e eu acho que se a gente quer mudar de alguma maneira a concepção de ciência, né, e como ela é vista, a primeira coisa que o cientista tem que fazer é sair do laboratório e pôr a cara para falar, sabe? Senão, ou pôr a voz aqui no caso do podcast. Mas vamos lá, então. Vamos entender o que é teoria da informação quântica. O que acontece é o seguinte, né? Como a informação ela é processada e transmitida hoje em dia, né? Então, o que eu estou falando aqui para vocês através do computador, que, por sinal, tem um microchip aqui que foi criado graças à mecânica quântica, porque ele usa a física do semicondutor, e a física do semicondutor ela somente pode ser explicada através da mecânica quântica. Mas o ponto de vista é que a informação que eu estou transmitindo aqui, apesar do processador ser um mecanismo que eu precisei de mecânica quântica para desenvolver, a informação ela é processada de forma clássica. E processar informação de forma clássica é o processo binário, né? Então você vai olhar para um interruptor lá, o interruptor, eu posso associar um bit de informação ao interruptor aceso e um bit de informação ao interruptor apagado. Então, 1 e 0. E se eu tiver 1 e 0, eu posso criar uma sequência qualquer de informação, entendeu? Então, colocando uma sequência de informação de zeros e uns, eu consigo mandar informação. E é isso que nós estamos fazendo agora, né? Então, quando eu falo aqui, a lapela do meu microfone, ela induz uma corrente elétrica aí, e esse sinal elétrico ele é convertido em um sinal digital, né? Então daí a minha voz, que ela, esse perturbar na lapela, ele se torna um sinal digital que está chegando no ouvido de vocês aí. Então essa informação é a informação concebida como informação clássica. Agora, o que é a informação quântica? Aí que é o lance. Uhum. Porque eu acho que na informação clássica a gente já que a informação vai da forma binária, para essa quantidade de informação que a nossa própria fala aqui agora tá passando de um para outro, é uma quantidade já absurda de bits que são transmitidos, né? Absurdo, que no passado era impensável isso, sabe? Até porque a informação no passado ela era transmitida de forma analógica, né? Você tinha uma ferramenta, né, que você transmitia frequências e o receptor ele modulava, né, ou por amplitude ou por frequência, e aí decodificava a informação. Mas o processo aqui é que nós temos um mecanismo intermediário que é o microprocessador que vai converter essa informação do analógico para o digital. Então, o clássico é o seguinte: eu estou usando elementos da física clássica para produzir, transmitir, decodificar informação. Agora, a informação quântica é o seguinte: ela nasce no sentido de que eu posso usar elementos da mecânica quântica para proteger o meu sistema. Ou ainda, eu posso criar um sistema de transmissão de informação totalmente quântico. Então, eu não necessito de canal clássico. Então, eu tenho um sistema híbrido onde eu vou usar elementos de mecânica quântica para produzir informação, só que o canal de comunicação ainda eu posso usar o canal clássico, mas eu posso, além disso, utilizar uma transmissão de informação puramente quântica, que é o teleporte.
E aí eu posso explicar por alto o que é cada coisa. Essa questão da proteção que você falou, professor, você falou de proteger a informação, seria no sentido de criptografia, algo de não ser interceptado? Criptografia quântica. Eu posso utilizar um sistema de proteção de informação onde somente o receptor ele é capaz de interceptar a mensagem e decodificar. Justamente porque na mecânica quântica existe um negócio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Sim. E o que acontece é o seguinte: quando eu acesso uma partícula e eu faço uma medida nela, o estado quântico ele é destruído. E eu não consigo clonar o estado quântico e retransmitir. E já na informação clássica isso é muito simples. Se eu meço um bit de informação sendo 0 ou 1, eu consigo retransmitir ele como 0 e 1. Mas na informação quântica isso é impossível, porque a medida destrói o estado enviado. Então eu consigo a proteção total da informação. Então esse é o ponto. Podem perguntando aí, que aí e se a minha resposta não estiver clara, eu vou tentar buscar caminhos aí para... Professor, o senhor usou o termo estado quântico, eu acho que é bom explicar muito, um pouco como é que pega essa... O que acontece, né? Os estados de informação clássico, como eu disse para vocês, é o quê? Eu tenho um interruptor aberto e fechado, interruptor aberto 0 e interruptor fechado 1. E a física clássica, ela não admite estados intermediários. O que acontece? Se você olhar para uma moeda, se você arremessar uma moeda, a moeda ela vai ser cara ou coroa. Uhum. Perfeito, né? Agora, imagine que eu tenha um processo que eu jogue uma moeda e ela caia com um determinado ângulo que ele tende mais para cara do que para coroa, mas ela não se estabelece nem em cara nem em coroa. Então, um estado quântico, ele é justamente isso. Ele vai ser uma combinação linear. Aqui não tem como eu não fugir da matemática, tá? Da representação matemática, que eu tenho uma combinação linear de observáveis. Então, no caso aqui, eu posso ter um estado quântico em que a moeda, eu tenho 50% de probabilidade de medir ela em cara e 50% de probabilidade de medir ela em coroa. Então o estado quântico admite isso. Então o que acontece? Vamos pensar no elétron e o spin do elétron. Eu sei que é um conceito já bem extrapolado, né, de spin do elétron, mas não tem como, porque é difícil pegar exemplos de mecânica quântica. A polarização da luz seria um outro exemplo interessante, só que a polarização da luz também não é todo mundo sabe o que é polarização da luz. Mas o spin do elétron é o salto do elétron na camada lá. O spin do elétron, na verdade, é o seguinte: o que é spin no inglês? Né? O spin no inglês é giro, né? Olha a loucura disso, né? Então, mas eu vou te explicar o porquê da loucura disso, né? Porque o giro, quando eu tenho uma partícula carregada, ela gira. Por exemplo, se você pegar uma partícula carregada e colocar ela em órbita, por exemplo, numa espira, vamos pensar numa espira, pega um fio, um eletroímã lá, né? Uhum. Você pega um fio e o que acontece? Esse fio aí, ele vai induzir um campo magnético. Então você vai ter um momento magnético associado, um momento de dipolo magnético associado à corrente elétrica num fio circular, ok? Você já viu um eletroímã lá, né? Uhum. Então, como os elétrons eles estão percorrendo esse caminho que é um espiral, você vai ter um campo magnético induzido no preguinho lá, ou no parafuso no eletroímã. Então, partículas carregadas, quando giram, elas produzem campo magnético. Um exemplo interessante também é o campo magnético terrestre. Você que é biólogo, aí esse campo magnético terrestre aí, ele interfere em uma série de processos biológicos aí, né? Com certeza. Então, animais usam ele para localização e tal. Mas por que existe campo magnético na Terra? Por causa do núcleo de metal dela e
Por estar girando, né? Isso, exatamente. Ela forma um ímã, né? Isso, perfeito. Então nós já estamos chegando lá. Tá, viu? Não tá tão distante assim. Não tá tão distante assim, mas esse é meu ponto, induzir vocês a entenderem o processo. Então, o seguinte, então, se você tem um núcleo metálico lá, esse núcleo metálico tem partículas, essas partículas têm cargas, essas cargas em movimentos, elas induzem um campo magnético. Então, eu tenho um momento de dipolo magnético associado a esse movimento, consequentemente, eu tenho um ímã. Só que o elétron, ele tem um momento de dipolo magnético intrínseco a ele. O que significa intrínseco? É uma pergunta aí para vocês, né? O que faz parte dele ali, né? Que tá associado a ele. Faz parte dele. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: o momento de spin do elétron, ele não pode ser associado a um giro do elétron ao redor do próprio eixo. Ele tem essa grandeza intrínseca. Então, eu não tenho um fenômeno físico associado a esse momento de dipolo magnético. Então, isso é o spin do elétron. Então, como que os físicos descobriram isso? Eles descobriram isso investigando as propriedades magnéticas das partículas, dos átomos. E eles viram que o que eles conheciam de eletromagnetismo faltava alguma coisa. E aí eles descobriram que tem um momento de dipolo magnético ali que é quantizado, que é o spin do elétron. Entendi. E aí, o que acontece? O spin up, o spin down, você pode estar pensando em uma espira em que o elétron ele está orbitando no sentido horário, ou que uma partícula carregada, tá? Porque o elétron já é a própria partícula, mas você teria que pensar que você tem uma partícula carregada orbitando no sentido horário ou no sentido horário. Orbitando o núcleo, no caso? Não, é intrínseco. É intrínseco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma forma de você pensar no spin do elétron é você pensar numa espira. Uhum. Mas só que o elétron não é uma espira. Nós não conseguimos observar um elétron. Nós conseguimos medir algumas propriedades. O elétron não é uma coisa que você coloca no microscópio e olha pra ele e aí fala: olha, meu, que tá bonitinho, hein? Cabelinho teu, olha, bom, gostei. Tá saudável, hein? Andou malhando. Não, você olha e fala: nossa, tô sentindo você meio pra baixo, meio negativo hoje. Exatamente, parece que tá meio carregado ultimamente. Ultimamente está meio carregado, as coisas não estão legais. O elétron não é isso. O elétron é uma coisa que você sabe o que é pelo negócio chamado relação carga-massa. Então você faz um experimento que você consegue identificar qual é a carga, qual é a razão carga-massa, e aí você fala: por essa razão carga-massa, por ser uma partícula negativa, é um elétron. Porque tem uma partícula que tem a mesma razão carga-massa do elétron, porém é positiva, que é o pósitron, que é a antipartícula associada ao elétron. Então, física de partícula, olha para você ver até onde que eu tenho que ir para explicar as propriedades de... Esse que é o lance que pega a galera na mecânica quântica e que é o problema, que não tem... Esse problema, na minha opinião, não tem solução. Porque é uma coisa bem abstrata, não é palpável, assim, você não pega o elétron, você não visualiza. A gente não vê, né? Isso. Mecânica quântica não vê, e para ser visível você viola um princípio da mecânica quântica, então não tem como ver. Isso, não tem como ver. É o famoso gato de Schrödinger. Esse princípio, o gato eu já vou falar sobre ele. Mas as pessoas distorcem também esse conceito do gato aí. Mas o ser visível aí no sentido que o Felipe está fazendo, é o princípio da incerteza. Quando você tem certeza em uma grandeza da mecânica quântica, você tem total incerteza em outra. Então, visualizar o elétron, Luiz, você tem que pensar no seguinte:
que experimento que eu vou fazer para medir uma propriedade do elétron? Porque mecânica quântica ela é construída em cima de observáveis. Então, o que é visualizar o elétron? Visualizar o elétron, na minha opinião, é o seguinte: você vai ter que fazer um experimento carga-massa. Se der a razão carga-massa do elétron, significa que o que eu estou medindo é elétron, entendeu? Não, acho que essa parte aí até foi. E, por exemplo, se eu coloco um fio numa bateria e ligo esse fio a uma lâmpada e essa lâmpada acende, ela acende pelo fluxo de elétrons, porque eu sei que o metal ele tem uma banda de condução e as partículas que estão presentes nessa banda de condução são os elétrons. E as partículas positivas elas estão no núcleo. Então a questão toda é isso, né? Você tem que partir de conceitos muito básicos e ir avançando até chegar no extremo que é a mecânica quântica. Eu vou fazer um adendo aqui que talvez para você, eu não sei o Luiz, né? Mas eu fui entender o que era um eletroímã, né, que o professor acabou citando ali, eu acabei descobrindo ali no meio da graduação, porque a gente começa a estudar ali essa parte da unificação, né, da interação do elétron com o magnetismo, a eletricidade com o magnetismo, e aí meio que uma coisa vai se encaixando e a gente consegue entender de onde que saem todos esses pensamentos ali na parte na mecânica, na física moderna. Isso, mas você começa a ter um pouquinho... Na verdade é que a gente, né, Luciano, ele fez curso de física, ele sabe que, na verdade, a gente sai meio como um queijão lá da física, né? Um queijo com muito buraco. E aí... Porque, cara, você precisa passar de ano, você tem que se formar. Com certeza. E aí você estuda para as provas, né? E pelo menos eu tentava estudar entendendo, e eu me ferrava por causa disso. Porque levar mais tempo, né? Até porque às vezes você tem 2 provas no mesmo dia e mais uma no dia seguinte. Isso, mas aí você tá trabalhando com conteúdos com alto nível de complexidade, você quer entender. Pois é. Se você quer entender, às vezes o caminho mais fácil, às vezes você tem uma prova amanhã, às vezes não é nem entender, né? Você dá um jeito de pegar o conteúdo lá, tentar emular os exercícios, né? E aí vai lá e faz a prova e vida que segue. A gente tem que ser... Eu sou realista, eu falo isso para os meus alunos, inclusive. Tem hora, bicho, que não dá, vai sem... O primeiro passo é terminar a graduação, depois reforçar o que... Mas então, professor, esses conceitos que você falou até agora é porque você comentou que essa comunicação quântica, essa transferência de informação quântica, ela se baseia em conceitos quânticos para fazer, não é o 0 e 1. Na verdade, eu associo 0 e 1 a algum estado quântico de 2 níveis. Por exemplo, vou pegar um exemplo mais simples. Um átomo. Espectroscopia, né? O Felipe aí, que é químico, ele tem contato bastante com isso. Eu acho que você que é biólogo, você deve ter estudado um pouquinho disso. Eu tive um leve contato com essa... Isso, né? Então, o que acontece? Se você pega um átomo lá e você fornece energia para esse átomo, você promove excitação eletrônica. Então, se você pensar o seguinte, o átomo... Vamos pensar num átomo muito simplificado em que eu tenho lá camadas eletrônicas que estão muito isoladas da última camada. E nessa última camada eu consigo ter 2 estados lá, um estado fundamental e um estado excitado, para aquele elétron que está na camada de valência. Então, eu posso associar o 0 para o átomo estar em seu estado fundamental e 1 para o átomo estar em seu estado excitado. Então, eu tenho eu tenho 2 bits de informação associados a um estado quântico de 2 níveis. Da mesma forma que eu posso associar ao spin-up do elétron o 0 e ao spin-down do elétron 1. Ou a polarização de um fóton e assim por diante. E realmente, você usa o elétron para transmitir essa informação, isso, então, no aí caso. Que tá. O elétron, apesar de ser o mais usado para dar exemplos em informação quântica, do ponto de vista prático, ele é o menos utilizado. O que nós usamos mais são átomos em cavidades e fótons. Porque o que acontece é que o elétron interage muito. Eu preciso de um sistema quântico que não interaja
com outros sistemas, porque uma das principais problemas na teoria da informação quântica é a correção de erro. E se o sistema interage de qualquer maneira, perdendo ou recebendo energia, você perde o estado quântico e aí acabou a tua informação, entendeu? Então, a base da teoria da informação quântica é você buscar um sistema quântico de 2 níveis que ele não interaja de maneira que você consiga isolar ele do ambiente para manipular ele para produzir informação. Nesse caso, então, esse fóton seria o vetor dessa informação, ele que vai carregar ela, ele que é transmitido mesmo. Isso. No caso, o fóton mesmo, eu posso transmitir ele por canal quântico aí. O fóton é uma partícula de luz. Eu posso transmitir ele, por exemplo, numa fibra ótica de alta qualidade. Então, eu produzo um estado quântico aqui para o fóton e envio ele através de uma fibra ótica. E daí esse estado é interpretado onde ele for recebido. Isso, mas ele só pode ser interpretado onde ele é recebido. Como que é o atual sistema de comunicação aqui que nós temos, né? De criptografia, né? Que é baseado em primos, né? Então você pega e multiplica 2 primos, né? 2 números primos, aí você constrói uma chave. E a base da segurança disso está no fato que é muito difícil fatorar números grandes. Então aí o tempo de fatoração desses números é alto, então de modo que você consegue manter a segurança. Se você quer ganhar dinheiro hoje, acha um número primo grande. Você consegue vender ele para as empresas de criptografia. Então esses números custam caros. E a questão toda é justamente que eles pegam 2 números primos lá com muitas casas, que eu não sei exatamente de cabeça quantas são, e aí eles pegam lá e constroem o sistema. Mas aí que tá. É seguro? Claro que é seguro. Ninguém tem acesso a essas chaves, mas a questão é, se eu tenho acesso à chave criptográfica, acabou a segurança do sistema. E qual que é a diferença para essa transmissão quântica? Aí que tá. O que tá? Eu combino base de medida com o receptor. Então, o que acontece? Se eu combino base de medida, só o emissor e o receptor eles vão saber o que está sendo enviado e recebido. E, além disso, se alguém interceptar a mensagem, mesmo ele estando medindo na mesma base, ele não consegue clonar o estado quântico que eu enviei. Então aí eu tenho 100% de garantia do processo. Por que ele não consegue? Por que se alguém intercepta, não consegue clonar? Essa é uma pergunta muito interessante. Vamos pensar lá no seguinte. Vamos olhar para um transferidor. Olha para o transferidor lá que nós carregávamos lá. Se você pegar um ângulo lá, a minha pergunta é: qualquer ângulo lá, quantos dígitos eu preciso para expressar um ângulo, seja ele lá qualquer ali no transferidor? Espera aí que eu tenho uma pergunta antes. O transferidor que nós estamos falando é aquele da reguinha lá, né? Não, aquele de medir ângulo lá. Ah, bom, porque essas coisas físicas eu falei, que é um equipamento muito complexo aí que eu nunca... Não, é o transferidor que você usava lá para saber ângulo. Não, sei. Aquele que a gente comprava desde a 5ª série e foi usado só no ensino médio. Que é o redondinho lá, que é uma meia luinha, né? Uhum. A minha pergunta é quantos bits de informação que eu preciso para designar um ângulo lá no transferidor? Acho que 3 dígitos no caso, né? Acho que é o máximo que você vai usar. Então, na verdade você precisa de infinitos. Porque aquele ângulo lá, ele precisa de infinitos dígitos. Se for 45 significa 45,0000. Até... Entendeu? Uhum. Quanto mais você fraciona aquele espaço, mais ângulos você tem. Não, na verdade, qualquer número. Pode ser o 00. O 00, eu preciso de infinitos dígitos para representar ele. Porque o que diferencia o 00 do 01? Entendeu? Ou, por exemplo, se eu pegar 0.001, 0.01 é diferente de 0.00, entendeu? Uhum. Então, para eu decodificar um ângulo lá, eu preciso de infinitos dígitos.
Deixa eu tentar ver se dessa forma eu consigo explicar. O que acontece é o seguinte, quando eu crio um estado quântico com uma determinada polarização, por exemplo, você pensa polarização com ângulo. Então, para o cara reproduzir o meu estado quântico, ele tem que medir aquele estado quântico em infinitas bases, para ele conseguir mapear todo o espaço. Então, daí, se ele tem que medir infinitas bases, infinitas medidas, significa que ele nunca vai conseguir reproduzi-lo. E como que o receptor consegue decodificar isso? Porque ele combinou a base com o emissor. Então, assim, ela tem a base seria quase como a chave da criptografia. Isso, só que você não consegue... Você pensar numa fase. Só que a vantagem do clássico é que o clássico você ainda consegue, de certa forma, por tentativa e erro. A desvantagem. A vantagem do quântico, eu quis dizer. No clássico, você ainda consegue, por tentativa e erro, por força bruta, chegar na chave. Isso, você consegue. Nem que demore o tempo do universo para decodificar os primos, né? O tempo de vida do universo. Mas no quântico, esqueça, você não acessa a chave. Porque, por exemplo, o sistema mais simples de comunicação quântica, ele trabalha testando a segurança do canal. Então, você primeiro testa a segurança do canal, fazer parte para uma parte de teste e uma parte de envio. Se o canal não for seguro, você aborta. Porque o canal quântico ele precisa estar seguro, senão não tem comunicação, vai introduzir erro na mensagem, né? Daí o cara não consegue receber a mensagem. E qual a aplicação disso para a aplicação mesmo, seja deixa eu só fazer uma pergunta dos... antes de sair, que é assim, em outras palavras, então voltando pro transferidor, para eu decodificar a mensagem, eu teria que ter, entre aspas, o ângulo exato, tipo 45,1346. Isso. Isso aí. Eu teria que posicionar um polarizador, né, naquele ângulo exato. Entendi. E isso, a aplicação disso é uma coisa bem específica ou ela é para a sociedade como um todo, assim? Cara, eu garanto para você que nos próximos 10 anos haverá uma revolução de como nós transmitimos e recebemos informação. Isso vai ter na nossa casa no futuro. Sim, mas isso é o que ele traz uma vantagem de velocidade dessa informação, de quantidade de informação, além da segurança, ou ele é por ser algo muito seguro mesmo que ele é tão visado? Não, hoje em dia, essa questão de velocidade é relativa. Hoje em dia a gente se importa muito com isso, né? Mas para algumas coisas, às vezes segurança é melhor que velocidade, né? Ah, com certeza. Mas a questão é que o que eu acredito é que hoje, se for trabalhar nesse sistema, eu tenho certeza que ele vai ser mais lento. Uhum. Até porque nós não temos tecnologia ainda para isso, mas a partir do momento que isso se viabilizar, a tendência é que que o processamento seja mais rápido, inclusive. Uhum. Então, assim, no sentido de processamento de dados, é uma coisa que ainda pode avançar mais, sim. Essa informação quântica ela é o ápice da segurança da informação. Isso, ele é o ápice. E já, inclusive, já tem sistemas comerciais. A China entrou nessa. A China ela já está fazendo criptografia quântica. No caso aqui, a gente fala de criptografia porque você está enviando mensagem codificada utilizando propriedades quânticas para criptografar. Por exemplo, essa criptografia de fótons, de polarização de fótons, você consegue enviar, você nem precisa mandar por uma fibra ótica, você pode enviar pelo ar. Você vai encontrar uma energia de fóton que ele não interage tanto com a atmosfera, sabe? E aí você consegue mandar de um satélite, o satélite receber e mandar para outro lugar, cara. E esses fótons, só para ver se eu peguei bem a ideia, esses fótons estariam, então, entre aspas, em estados de 0 e 1, carregando essa informação. Só que esses estados, na verdade, são os conceitos quânticos aplicados ali. Eles são 0 e 1 na base do emissor e do receptor. Só que em uma outra base, eles são qualquer outra coisa, entendeu? Eles podem ser 0 ou 1. Esse que é o lance. Eles são 0 e 1 somente na base do emissor e do receptor. E
Esse aí é o que você falou que você ainda utiliza meios clássicos para... É uma colaboração entre a clássica e a quântica. Isso aí. Você tem clássico e quântico nesse processo, porque a forma como você decodifica a informação aí é clássica, né? É 0 e 1 do mesmo jeito, né? Sim. E o que é o outro lá, o quântico mesmo que você falou? O quântico mesmo é a codificação superdensa. Chama-se codificação superdensa. Deve ser bem tranquilo de explicar isso. Eu vou reformular a pergunta. Quando que eu vou poder me teleportar? Não, você nunca vai poder se teleportar. Então eu já me desanimei. Não tem mais. Porque o que acontece é o seguinte, cara. Esse é o grande mistério da mecânica quântica. Nós somos feitos de partículas, né? Nós somos feitos de átomos, elétrons, e a física que domina essas partículas é a física quântica. Mas o mundo macroscópico ele é dominado pela física clássica. Então nós não sabemos até que ponto a mecânica quântica ela existe essa transição para o que é o limite de um sistema quântico para um sistema clássico. Nós não sabemos esse limite. Mas do ponto de vista prático é impossível, né? Teleportar uma pessoa. Mas do ponto de vista quântico é possível. É possível, porque nós somos feitos de partícula, né? Não, mas é possível você teleportar uma partícula. Então, mas aí que tá, cara. Esse que é o lance. O que eu estou teleportando não é matéria. A questão é a seguinte. Esse que é o ponto. Você não está teleportando matéria. Você está teleportando... pensa o seguinte. Lembra do elétron lá no microscópio, né? Eu vou falar essas coisas aí, os caras vão falar, meu... O cara tá vendo elétron no microscópio. Microscópio, não, mentira, né? Mas a questão é a seguinte, né? Você consegue diferenciar 2 elétrons enquanto partículas? 2 elétrons, não. Não, mas... exatamente, né? Mas o estado quântico deles, ele pode ser diferenciado. Deve ser diferente. Isso. Eu posso ter um elétron com spin up e outro elétron com spin down, entendeu? Ou posso ter um elétron com uma determinada energia, outro elétron com uma outra energia e assim por diante. Mas enquanto partículas, eles são elétrons, eles são partículas negativas e eles têm algumas propriedades que é carga spin. No desenho que tem no slide, eles têm a mesma cor. Isso, eles estão na mesma corzinha, exatamente, perfeito. Então a questão é a seguinte, o elétron, você tem um elétron com você no seu laboratório e eu tenho um elétron comigo aqui no laboratório. Então, eu posso criar um processo em que eu consigo transmitir informação quântica, o estado quântico do seu elétron para o meu elétron, fazendo algumas operações quânticas aí que... Isso independente da distância. Independente da distância. Nossa, mas daí seria instantâneo essa transmissão de informação. Seria, mas só que isso aí foi o que deu nó na cabeça do Einstein. Mas você, pelo que eu entendi, assim, eu causo uma modificação. Tá. Pera. Muita calma nessa hora, porque não é instantâneo. Não é instantâneo porque você vai precisar de um canal clássico para chegar para mim e falar, você reproduzir o estado do meu elétron, você precisa fazer tais e tais operações. E aí eu escuto, valeu, Luiz, eu vou fazer as operações aqui. Mas a informação daí não foi pelo WhatsApp, em vez de ser pelo elétron? Não, aí foi por WhatsApp, mas só que o que acontece é o seguinte, eu consigo transmitir o estado quântico do elétron que está com você, comigo, sem haver interação entre os dois. Só que eles têm que ter interagido anteriormente, entendeu? Então, isso aí se chama estados emaranhados. Então, o que acontece? Eu tenho, por exemplo, produção de pares, né? O Luciano estudou esse processo lá no curso de física. Então, você já viu falar do PET scan? Não é o PET que o Luciano faz parte, né? Esse aí eu não vi, só conheço o PET do Luciano. Não. O PET scan é uma tomografia baseada em pósitrons.
Então é emissão de pósitrons. E o que acontece? O que é essa emissão de pósitrons? Emissão de pósitrons é o seguinte: quando você joga uma determinada energia, uma energia específica no núcleo de um dado átomo, você emite um par de partícula e antipartícula, que é um elétron e um pósitron. Como o fóton que está sendo emitido, a energia, né, que é o fóton que interagiu com esse átomo, ela não tem momento angular, então as partículas resultado desse processo têm que ter um momento angular nulo. Então, consequentemente, o elétron ele vai ter spin up e o pósitron vai ter spin down nesse processo. Só que a minha pergunta é: quem tem spin up e quem tem spin down? O elétron ou o pósitron? Eu sou a última pessoa que você vai ter que responder isso. Acho que o Felipe e o Luciano. Não, a pergunta é simples: quem vai ter? Entendi. Não existe uma regra de probabilidade seleção, que funciona daí. Tanto o elétron pode ter o spin up e o pósitron... Pode ser, mas quando um é um, o outro vai ser o outro. Um é um, o outro vai ser outro. Só que o que acontece? Isso acontece em 50%. 50% dos pósitrons tem up e 50% dos elétrons... Quando os 50% dos quando os pósitrons são up, os elétrons são down. E quando os elétrons mas há 50% de chance disso acontecer. Então, na mecânica quântica, você escreve um estado quântico para esse tipo de situação que é o seguinte: nesse caso aí, o meu estado quântico é 50%. Na verdade, não é 50%, eu estou falando para um leigo, né? Eu tenho que escrever em termos de densidade e probabilidade, tá? Mas vou falar grosso modo, né? O estado quântico ele representa uma situação em que 50% das vezes o pósitron vai estar up e o elétron vai estar down, e 50% das vezes o elétron vai estar up, o pósitron vai estar down, o elétron vai estar up. E como que eu faço para saber se o pósitron está up? Só medindo o elétron. Então, se eu medir o elétron e o elétron deu down, eu já sei o resultado do pósitron, sem enrelar a mão nele. Entendeu? Então, foi isso que o Einstein ficou maluco, né? Ele falou: não, nós estamos violando a informação. Nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz, mas se eu meço aqui, eu sei lá como é que tá, o que está acontecendo. Na verdade, você não sabe lá, né? Para você saber lá, você tem que fazer uma medida, né? Então, é isso. Isso é o estado emaranhado. Um estado emaranhado. Isso é emaranhamento. Isso é o mais próximo do teleporte de partículas que Aí que é o lance. O teleporte é um salto quase quântico. O que acontece? Você vai usar essa propriedade. Então, eu pego esse par elétron-pósitron e eu envio um elétron pro... Isso não é possível, tá? Porque o problema da produção de pares é quando o pósitron ele encontra um elétron, ele se aniquila e produz a mesma energia que ele recebeu que o núcleo recebeu lá no começo. Então, esse é um negócio louco, né? Era partícula, depois ele vira energia na forma de luz, de radiação. Então, os elétrons, um elétron quando interage com um pósitron, ele se torna radiação pura. Então, mas vamos lá. Então, pensa no seguinte, eu criei esse estado aí por uma produção de pares e eu mandei um pósitron para um elétron para outro. Você está segurando ele lá. Então, aí o que acontece? Eu pego uma partícula lá com um estado quântico específico, que é um elétron, e aí eu crio um mecanismo, isso já é feito experimentalmente, que eu ponho ele para interagir com a partícula que está com um cara, e aí eu transfiro o estado quântico dessa partícula desconhecida, que é um elétron, para o elétron que está com o outro cara em um laboratório lá em Marte. Só que aí que está. A transmissão de informação quântica aí, ela se dá em canal puramente quântico, mas eu preciso de um canal clássico para dizer, fulano de Marte, dá uma olhadinha aí, você tem que fazer tais e tais operações. Aí, nesse caso, essas operações são quase como a chave para pegar a informação. Isso, para receber a informação. Exatamente. E aí
E aí ele fazendo a medida, ele vai medir exatamente o estado da partícula. Que foi teleportado. Mas então, eu tava perguntando lá um negócio, só pra afirmar. Então a gente... Afirmar é uma palavra perigosa, né, cara? Pra realçar. Não, quem vai afirmar é o professor, não sou eu. Mas assim, então eu não tô transportando átomos, nem elétrons, nem nada por um cabo. Não, aí que tá. Existe um transporte, né? Existe um transporte, porque quando você produz o par de elétron-pósitron, um elétron tem que ser enviado para outro lugar, né? Sim. Para que o teleporte seja feito. Então, essa partícula que vai ficar com o fulano de tal lá, ela tem que, de alguma maneira, chegar lá pro fulano de tal. Só que hoje em dia existem outros processos. Eu posso utilizar a luz para interagir com esses... O elétron que está com você, Felipe, por exemplo, e o elétron que está comigo, eu posso utilizar a radiação passando por esses dois elétrons para criar um estado emaranhado entre eles. Então, eu posso, através de radiação, fazer com que ocorra emaranhamento. É uma coisa interessantíssima. Inclusive, esse foi o trabalho meu de doutorado, né? De usar a radiação para fazer com que as partículas interajam e gerando emaranhamento. Esse emaranhamento é essa ligação de que um vai ser o oposto do outro nessa medida do... Isso, né? Então, obrigatoriamente, se você mede o seu, você sabe o do outro, né? Desde que você conheça o estado. Mas se eu alterar o meu, o outro que foi emaranhado altera também. Altera também. É isso que é muito louco. Isso é de explodir. Parece que tem uma conexão invisível entre os dois. Isso aí é uma coisa de si, mas é uma propriedade de sistemas quânticos e o Einstein constatou isso, o próprio Schrödinger constatou isso e é assim, a natureza funciona dessa forma, meu. A questão é justamente isso. O problema é que a nossa concepção de mundo, ela é baseada na física clássica. Agora, o que garante quando você vai investigar mais profundo a matéria? Cara, o mundo tá cagando pra você. Olha lá. Não, a gente... do Fefe. Onde essa frase já apareceu aqui? Vou falar em português claro. Os átomos estão cagando pra você, cara. Sabe? Não tem nada a ver. Eles têm esse comportamento porque eles têm esse comportamento. Os átomos estão cagando pra você. O universo, meu amigo. Exatamente. Felipe, foda, cara. Desculpa, mas a mecânica quântica... Ele não tá se preocupado com isso. As coisas são assim. Esse é o ponto. O que nós podemos fazer enquanto cientistas isso é uma visão clássica. A gente, nada acontece pra gente. Isso a gente falou desde lá quando tratou de evolução. A evolução acontece você aceitando ou não, acreditando ou não. Eu já disse isso pro Luciano lá, e aí a gente soa até como arrogante, às vezes, né? Porque, você que tá querendo contestar o Einstein, né? O Einstein, ele formulou teorias maravilhosas e importantíssimas para a física, que é ele teve contribuição da mecânica quântica, relatividade geral e restrita. Só que o ponto é o seguinte: o Einstein errou feio na mecânica quântica e ele usou argumentos falaciosos para sustentar as bobagens que ele falava. A questão toda é justamente essa. O Einstein, ele é foda, cara. Eu não tô... porque daí o que acontece? O que aquele cara lá de Guarapuava, meu, vai... Não, o ponto é esse, né? O cara lá, meu... Olha o lápis desse cara. O que esse cara tá achando em criticar o Einstein? O ponto é isso, meu. A questão é a seguinte: você não exige uma avaliação da pessoa por completo. Um ser humano é um negócio amplo que você vai avaliar as ações dele em diferentes áreas, né? Às vezes o cara é um puta inteligente, mas é um bobalhão, né? Um cara insuportável, né? Mas o fato dele ser insuportável não desqualifica o trabalho que ele fez lá em determinado ramo da ciência, ou em ideia, ou na música, ou nas artes, né? O que eu estou querendo dizer é justamente isso. O que ele fez na relatividade geral restrita e no efeito fotoelétrico é sensacional.
Agora, o ponto é que na mecânica quântica ele errou feio. E hoje, é lógico que eu estou olhando lá do passado, mas ele tinha muita gente boa dizendo coisas e ele insistiu nisso e ele pagou por isso, porque ele se tornou muito improdutivo no final da vida dele, justamente porque ele não aceitou as ideias da mecânica quântica. Se ele tivesse aceitado as ideias da mecânica quântica e tentado trabalhar em cima dessas ideias, com certeza ele teria dado alguma contribuição. Mas o que ele quis? Ele quis negar. E ele ainda usava argumentos que são argumentos tolos e feios, que é argumento de apelo à autoridade, né? Tipo, ele usava a autoridade dele de Einstein para tentar desqualificar. Tipo, Deus não joga dados. E você vê essa frase tirada ela de contexto, né? Mas o Einstein era agnóstico, né? Ele nunca foi religioso. E aí a questão toda é justamente isso. Ele usava argumentos falaciosos para tentar desconstruir uma teoria muito bem fundamentada do ponto de vista experimental. Então é isso que eu acho que é importante a gente salientar aqui, que a mecânica quântica, do ponto de vista experimental, é imbatível. Tudo que está na teoria dá certo lá no laboratório. E então isso é o mais, por mais irônico que seja, o mais palpável de um teleporte que a gente tem atualmente, é essa questão de eu mexer na partícula aqui e a emaranhada mudar lá. Isso, exatamente. O estado da partícula que você manipulou aqui, ele vai ser transferido para a partícula que está lá. Mas o estado aí que você tem que pensar, Luiz, é o estado de spin ou de polarização, né? Do spin do elétron ou de polarização de polo. E como o spin ele tem esse lance de up-down, né, 0 ou 1, eu posso associar informação a esse processo de teleporte também. Uhum. Isso é muito massa. Não, genial, meu. Esse negócio inclusive, existe. Eu tenho um amigo meu que ele era aluno de iniciação científica enquanto eu estava no mestrado ou doutorado, que ele já está trabalhando numa startup que está elaborando algoritmos para esse tipo de sistema de informação. Eles já estão nesse ponto já. Não é uma coisa tão distante assim. Não. Então, já que a gente entrou nessa seara aí né, qual que é, digamos, uma aplicação direta desse conceito de teletransporte de estados quânticos? Como que, no nosso dia a dia, como que a gente poderia... onde pode estar inserido? Na comunicação. Eu vou utilizar um canal puramente quântico para... Tipo o WhatsApp quântico, assim. Isso, é um WhatsApp quântico. Eu acredito que isso vai ser usado para coisa... Não sei se é tão necessário pra gente mandar uma mensagem pra mãe, por exemplo. Não, meu... Tudo começa com os militares, depois a coisa vai popularizando. Mas eu acho que nessa questão de que nem você falou do cara da partícula em Marte, isso eu acho que é algo que é bem aplicável, né? Com estação espacial. Eu não sei, né? Porque esse negócio aí, ele é mais interessante quando envolve segurança de informação, sabe? Uhum. E a questão toda, outra coisa que também é interessante é que com o desenvolvimento do computador quântico e o computador quântico ele se tornando efetivo, a comunicação da forma clássica que nós utilizamos no WhatsApp, ela vai cair por terra, porque ela vai perder segurança totalmente. Vai ser algo obsoleto mesmo. Não, é porque o algoritmo, Peter Shor, ele criou um algoritmo na década de 80 que ele usa o computador quântico, né, o princípio da computação quântica, para fatorar primos. E o ganho de tempo de fatoração é exponencial. Então você usaria um computador quântico para quebrar a criptografia clássica. Isso, exatamente. Então, talvez a China já tenha um computadorzinho quântico lá. E já tá... Tá lá, né? Talvez o computador tá na vacina, cara. Eu acho que eles estão mais preocupados em fazer vírus do que decodificar coisa, mas...
Não duvido que... Corta. Não, tô brincando. Então, o lance é que se você tem um computador quântico, consequentemente, o sistema de comunicação clássico que nós temos aí, ele vai por terra. Eu não sei até que ponto que é positivo isso daí. Porque assim, nós a gente tá falando um notebook novo. Vai ficar mais caro. Imagina os caras da Casa Bahia anunciando esse produto aí que... Pra vender isso daí vai explicar computador quântico! Mas eu digo assim, no sentido de que é um sistema de informação, de informação ali, onde só o emissor e o receptor têm acesso, né? Não pode ser interceptado. Isso. Eu tenho a gente tá caminhando para uns tempos obscuros de sociedade. Eu tenho um certo medo de, tipo, você... Entende o que eu tô querendo dizer? Assim, que certas informações... Sim, mas isso aí aconteceu ao longo da história e vai voltar a acontecer. O cara que tiver isso, que tiver o computador quântico, ele vai dominar o mundo, literalmente, do ponto de vista. Porque ele vai antecipar informações, ele vai ter tudo. Então ele vai ter o poder e vai estar com ele. E o que ele quiser que seja escondido vai ser escondido da informação que ele vai. Exato, esse é o ponto. Eu posso trocar qualquer informação e sem que ninguém saiba. Mas isso aconteceu ao longo de toda a história. Fica tranquilo, Felipe. Que as coisas vão se aprimorando, a gente já sabe? tá na merda, né? Então vai ter a Anatel vai cair em cima disso aí, vai taxar tudo. Eu acho que a gente vai caminhar por um ponto aí em que, por exemplo, você vai fazer um exame de diagnóstico aí, você vai ter um sistema de processamento onde você vai comparar imagens e tal, e aí com um sistema de autoprocessamento você vai conseguir antecipar uma série de doenças. Eu acho que a vantagem que isso traz é muito maior, que não sei se num primeiro momento até chegar para todo mundo, mas acho que os ganhos são muito maiores do que o que eu li no Sapiens lá do Harari é justamente que nós estamos caminhando por um tempo em que vai ter um equipamento de exame de fezes e urina ligado ao vaso sanitário, e que ele vai fazer um monitoramento diário de como está a tua saúde e os planos de saúde para quem tem esse equipamento vai ser mais barato do que para quem não tem, né? Então a gente vai ser monitorado completamente, né? Nós estamos caminhando para isso. Se for pelo lado da saúde ainda tá valendo, né? É isso aí, não tem como escapar, para você conseguir sequenciar uma parte do teu DNA por correio, nós não estamos muito distante disso mesmo. Não sei como você vai fazer no mato, né? Matinha ali. E os caras estão colocando chip na vacina, né? Daí fica complicado mesmo. A gente tá caminhando para algo que para eu que nasci nos anos 80, o que eu vivo agora é absoluto. Nem os filmes que eu assistia lá previam isso, né? Nós estamos muito à frente. Eu acho que é um exercício legal você pensar o que vai ter daqui a 20 anos, porque agora a gente não precisa pensar daqui a 100 anos. Acho que tá tudo tão rápido que 20 anos vai ser... Esquece. Eu acredito que a próxima revolução de informação aí é pros próximos 10 anos, próxima década, com certeza. O smartphone, né, a gente não botava fé, a gente tinha um celularzinho simples lá, jogava o jogo da cobrinha só, e daí agora você tem um computador na tua mão. O smartphone foi um negócio que me assustou. O touchscreen, dessa forma como nós usamos hoje, pra mim foi um negócio, tipo, eu me senti no Minority Report lá com o Tom Cruise, né? Juro pra você. Cara, porque era muito diferente. A gente... Fiquem tranquilos que isso nós veremos, com certeza, né? Se a gente tiver com saúde aí. Mas eu fiquei assustado esses dias que eu fui... Minha irmã tava atrás de um celular e eu fui ver a quantidade de RAM e processamento de celular que há 8 anos atrás era computador bom, tinha isso. Você tinha os computadores bons, você tinha... Nossa, sim. 8 GB de RAM em 2010 era uns notebook caro. Nossa, 8 GB de RAM era muito. Agora você vê um celular que tem 8 GB de RAM. Dá pra jogar jogo de PS4 no... Cara, isso é assustador. E assim, questão... Meu Deus, eu tenho 24 anos, não é muito. E quando eu era pequeno, a gente tinha celular com tela verde e não tinha nem o jogo da cobrinha ainda. Era os mais modernos, tinha o jogo da cobrinha. E questão assim, de 15 anos atrás, a gente tava usando celular com tela verde. Verdade. Sabe? E agora, sim, cara...
é um aumento exponencial mesmo, assim. De um ano pro outro, a gente já tem umas coisas revolucionárias, assim. Ó, pra você ter uma ideia, em 94, o artigo do teleporte é um artigo da IBM, ele é de 94, e em 98 já ocorreu a implementação experimental dele, sabe? Professor, como que eles fazem a parte experimental disso? A primeira implementação do teleporte é a primeira fóton. E a montagem não é simples, você vai ter polarizadores lá em que você vai ter a luz, e aí para você pegar o estado você vai posicionar o polarizador no ângulo da partícula teletransportada, sabe? Então é basicamente isso, né? Você tem estado emaranhado, e aí você tem um fóton que é criado no estado da partícula teletransportada, e aí você posiciona o polarizador no ângulo exato, né? Aproximado, e aí você pega o estado quântico da partícula. Porque você teria infinitos ângulos, né? Uhum. Mas de acordo com o protocolo, só um ângulo é possível, daí você pega por aquele ângulo. Chama-se medida projetiva. Então esse teleporte já é uma realidade. Claro, total. Em laboratório. Mas não é um teleporte de matéria, né? Não é teleporte de matéria. Esse teleporte a gente imagina que, sei lá, mas será que é o mesmo elétron? Mas é porque a gente tá tentando personificar o elétron. Não, mas também, o elétron ele não tem nisso, RG, né? Cara. Fica tranquilo. Então, assim... O CPF do elétron tá cancelado. Tá cancelado. Coisa que quem que ele roubou, será, né? Não sei, cara. Esse elétron, ele tá muito malandrão. Uma hora ele tá A, outra hora ele tá Não dá, cara. Tem que polarizar, né? Ele tem que ser direita ou esquerda, cara. Não dá pra ficar pulando assim. Ele tá muito em cima do muro. Ele não é ele é muito isentão, esse elétron ele é muito isentão. O cara não assume a posição, né? Ele fica nesse estado aí de... O cara não se define, meu. É difícil. É difícil interagir com ele. Porque a gente pensa, nossa, mas então... Se é outro elétron, então não tá teleportando, porque um continua num laboratório e o outro continua no outro. Mas acho que a questão da informação tá sendo teleportada, né? Isso, a informação tá sendo teleportada, esse é o ponto. E aí, do ponto de vista prático, o cientista ele tá cagando se é o elétron ou é elétron, mas a informação chegou, o trabalho está feito. Esse é o ponto, né? Do ponto de vista científico é isso, né? Utilizei um canal puramente quântico e comunicação clássica, né? Para enviar informação. Esse é o ponto. Eu quero perguntar uma coisa. É que eu só quero perguntar, assim, é que antes, né, o professor falou que esses testes poderiam ser feitos com o teleporte de átomos, elétrons, mas a interação na verdade, busca-se reduzir, né, a interação com outras coisas ali para se ter um melhor proveito. Isso. Esse é o ponto. Quando você interage, destrói, né? Você destrói o estado quântico teleportado. Pois é. Aí o elétron a gente pode perceber que ele tem cargas ali, qualquer coisa fora pode interferir. O átomo também. Um átomo neutro, a gente pode dizer que não, mas dependendo ali, ele até pode interagir. E o fóton? O fóton talvez seria a melhor forma, a melhor partícula? Isso, o fóton, do ponto de vista experimental, ele é o mais utilizado, né? Inclusive processamento de informação, teleporte, computador quântico, possivelmente ele vai ser baseado em fóton, justamente por causa da questão de facilidade de isolar o sistema do ambiente, né? Que nós chamamos de ambiente, mas é isolar o sistema de qualquer interação que destrua a informação quântica. Mas eu acho que é isso, que é uma realidade, não é algo distante. Acho que isso que ficou mais legal desse episódio foi ver que a coisa tá vindo, tá aí já, né? Tá batendo na porta. O que eu não falei no começo, que eu acho que é bom para finalizar aqui, é que eu não sei exatamente, mas saiu na Scientific American de 2001, eu não sei essa informação atualizada, mas a questão é que 70% das tecnologias daquela época, há 20 anos atrás,
elas eram baseadas em teoria, em mecânica quântica, né? Lógico, o celular ele não usa teoria da informação quântica para processar nem transmitir informação, mas os componentes, a tecnologia embarcada no celular, ela é desenvolvida graças ao conhecimento de mecânica quântica. Então, a mecânica quântica hoje, ela predomina o PIB mundial e a riqueza mundial tecnológica. Sem dúvida, tudo tem um processador, cara. Sim. E a Apple agora tá vindo com um processador mais novo ainda, agora totalmente diferente, acho que ela tá... Isso, exatamente. Então toda a física do processador, ela foi desenvolvida graças à mecânica quântica. Então ninguém sabe o que é mecânica quântica, mas a mecânica quântica ela é fundamental para o mundo atual e para as tecnologias. Por exemplo, o LED, né? A luzinha de LED aí, ela existe graças à teoria quântica. O que explica a emissão do LED é a teoria quântica. Não dá para ser explicado por uma física que não seja quântica. E o que é importante eu falar também é que isso o Luciano sabe por prática do curso, é que a mecânica quântica ela não é uma teoria desligada da física clássica. De maneira alguma. O que acontece? Não são opostos ou reinos separados, assim. O que acontece é o seguinte, né? Os conceitos envolvidos lá de energia, momento, são conceitos clássicos. O que muda é a interpretação. Você precisa ter uma interpretação diferente do que está acontecendo no sistema para você entender. Então, você usa as grandezas clássicas para descrever o sistema, você tem uma teoria construída, só que os resultados eles não são interpretados da forma da física clássica, entende? Então se muda a forma de interpretar. Então o quântico está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imaginava. Totalmente o quântico. Porque parece, a gente tem essa visão de que é algo de outro mundo, que é coisa só do cientista, só do pesquisador. Não. E em breve vai estar sendo aplicada na informação também, pelo jeito. Possivelmente na próxima década nós teremos uma nova revolução na transmissão e decodificação de informação, é bem provável. Tudo está caminhando para isso, até porque os chineses estão investindo muito nisso, né? Então, com certeza, eles já estão fazendo isso porque eles vão... A China, nos próximos anos, será a maior economia do mundo. E hoje, nós vivemos na era tecnológica. Para ser a maior economia, não dá para plantar só soja. Quem tem mais informação tem mais poder, né? Isso, exatamente. Você tem que ser o detentor da tecnologia e... Se você detém a tecnologia, você vai ter, com certeza, a maior economia. Estados Unidos perdeu 4 anos aí construindo muro, ficou para trás agora. Isso, exatamente. Mas mesmo que ele não construísse muro ali, a China não passa mais. Frente, não passa mais, cara. Não. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ou já vamos fechando a retorno? Eu quero, só que daí, assim... O que eu quero falar agora pode gerar... Na verdade, já fica o convite para um próximo episódio aí, que o professor queira participar. Mas lá no começo, o professor comentou da dificuldade que é explicar qualquer coisa que envolva a quântica, porque a gente não tem noção nenhuma básica de ciência, né? Então, professor, a questão assim da mecânica quântica, você acha que a gente deveria ter um ensino... A gente deveria mudar essa questão de ensino, porque... Assim, tudo que a gente tem em tecnologia envolve a mecânica quântica, mas a gente não tem noção nenhuma dela, né? E eu acho, na minha opinião, é um absurdo você ter tanta coisa que você utiliza no teu dia a dia sem saber o princípio que embasa esse funcionamento. Então você acha que é necessário a gente mudar nossa, aprendizado, na escola, a gente precisa aprender mecânica quântica? Sabe? É algo nesse sentido? Cara, eu acho que... Você sabia que a nossa matriz curricular, ela prevê isso, né? Ensino médio, sim. Uhum. Mas o lance... Cara, essa é uma questão difícil. Porque... Para você ensinar alguma coisa... Primeiro, eu acho que a gente não ensina nada a ninguém, né? A gente tem que despertar na pessoa o interesse e a pessoa tem que aflorar isso nela, e aí, a partir do que eu estou falando, se ela está interessada em aflorar o conhecimento nela, ela vai começar a me ouvir, igual vocês, né? Vocês estão dispostos a me ouvir, né? Esperamos que os ouvintes também, né? Não, isso é um problema, isso que é o problema, meu.
Esse que é o problema. As pessoas estão dispostas a ouvir, então é claro que nós temos que ensinar mecânica quântica para os jovens. E tem muitas maneiras de se fazer isso. Agora a questão é, será que eles estão dispostos a ouvir? E eu acho que também cabe falar aqui que, não sei, porque eu tenho, a minha realidade, a minha vida inteira foi de escola pública. Eu também. E eu acho que assim, mesmo com certeza falta interesse, às vezes, no escutar, mas eu acho que também há um conformismo no meio do ensino público de não querer inovar, ou não sei se é um conformismo, acho que falta um incentivo para o professor trazer algo novo, ou uma abordagem nova, ou um jeito diferente de ensinar aquilo. Exatamente. Eu já compartilhei isso até com o Luciano nas aulas lá, e todas as vezes que eu tentei inovar e trazer alguma coisa nova no ensino médio, eu me decepcionei fortemente, porque eu esperava que eu teria uma resposta da turma e a resposta que eu via era totalmente diferente. Mas eu acho que também a turma já vem, porque ela já vem desde o ensino fundamental, no mesmo estilo, no mesmo padrão, no mesmo passando empurrado, no mesmo levando mijada e não tendo, às vezes, o apoio do professor. Então, já acho que vem construindo, é uma bola de neve que quando você chega lá no final do ensino médio, o aluno já, esse despertar do conhecimento acho que tem que acontecer bem antes. Eu acho que se a gente quer mudar mesmo alguma coisa, não é modificando a grade ou alguma coisa, é modificando a criança lá, né? E a forma como ela vê a escola, né? Acho que, principalmente, eu pelo meu contato que eu tive nas escolas, né? E na universidade é completamente diferente, né? Porque você tá lá querendo fazer uma diferença na sua vida, né? Você não tá obrigado lá. Isso, quando você começa a fazer o curso de biologia, né? E aí você começa a ver pessoas, né? E aí ver alunos. Eu falo, puta, aquele cara tá fazendo iniciação científica lá, tá trabalhando com isso. Aí aquele professor lá é meu cara, olha o que ele fez. E a sala da universidade, ela tem muito mais, por ser, acho que pessoas mais maduras ou algo assim, ela é muito mais agregada, ela é muito mais conjunta, sabe? São pessoas, às vezes, que estão ali para estudar algo que elas têm em comum. Então, mas a minha pergunta agora eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta. Mas se a gente conseguisse criar esse ambiente no ensino médio, você acha que nós não esperaríamos o mesmo comportamento dos alunos do que na universidade? Exatamente, é isso que eu penso. Acho que se a interação fosse maior, se bem que, né, a gente está desenvolvendo o nosso sistema neurológico até nossos 20 anos, então é um processo, os indivíduos do ensino fundamental e até mesmo do médio estão se desenvolvendo, então às vezes a gente não pode esperar essa interação, uma relação madura de uma turma pequena, mas eu acho que tem meios ou incentivos que a gente consiga... Exatamente. Existe já experiência desse tipo, né? Mas só que você precisa de professores de alta formação. Precisa ter um incentivo para o professor buscar essa alta formação também. Isso, você tem que dar liberdade para o professor e exercer os seus trabalhos de pesquisa dentro da instituição e estrutura para isso, e além disso você tem que ter uma carga horária compatível de trabalho, né, meu? Porque se você tufa o cara de hora a aula, o ensino vai virar um depósito de gente, como é agora, né? Então, na verdade, a escola ela tem um papel hoje de tirar a pessoa da rua, né? Tipo, o que traz pais pro professor, o que faz a maioria dos pais mandar o filho pra escola é saber que ele não tá na rua ou usando. A pessoa tem que ir, ela vai pra escola pra comer e não pra aprender, já muda muito. Isso, aí a gente tá pegando a situação extrema, né, do lado de baixo, que é o cara que ele tá tão abandonado pelo Estado que... Como é que você quer criar um ambiente de estudo, sendo que a pessoa, pra ela, aquilo lá é onde ela vai comer, é onde ela vai ter um pouco de atenção. Então... Não, inclusive, ali, para algumas pessoas, é o refúgio social dela, onde ela vai ter alguém para conversar. Sim.
Eu acho que é bem mais embaixo o buraco. Mecânica quântica não mata a fome, né? Depende, se arranjar um empregão aí. O professor trabalhou na Petrobras aí com... Mas por isso que eu falei que essa pergunta gera todo um outro assunto, né? Todo um outro episódio. Isso, mas eu acho que vale a pena, né, esse tipo de discussão, né? Até porque como a gente vai nortear a nossa profissão, né? O que nós vamos fazer, né? Esse é o ponto que eu sempre falo com meus alunos, né? Pô, você vai repetir as mesmas coisas que você recebeu e que você viu que não deu certo, né? Ou você vai tentar de fazer diferente, né? Você vai tentar tratar seus alunos com respeito, entendeu? Mas eu acho que às vezes você até sai fresco querendo fazer isso, mas você toma tanto na cara a hora que entra na máquina mesmo. Na universidade, eu sei que tem gente que trabalha no automático. Mas esses caras aí, eles estão indo lá buscar dinheiro. Mas a maioria dos professores que eu conheço nas universidades, eles estão vinculados a uma causa muito nobre, sabe? De ensino e pesquisa, sabe? Inclusive, os meus amigos próximos, assim, eu percebo que o trabalho deles ganham pouco pelo quanto que eles trabalham. A dedicação deles é exclusiva mesmo. Eles estão dispostos a atender, orientar e fazer tudo. Eu acho que esse ambiente de universidade é o que deveria ser a escola pública fundamental e média, sabe? Essa sensação mesmo. Exatamente, mas eu digo o seguinte, por mais apaixonado que você esteja com o negócio, o ambiente não favorece seu trabalho e você vai sair de lá muito mal, assim. Foi pelo menos o que aconteceu comigo. Sabe, eu cheguei num ponto que eu falei, aqui não dá pra mim, não dá. Por mais porque... você queira fazer diferença, Isso, a minha saúde mental tá esgotada e aí você começa a não ser mais você mesmo, sabe? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou um cara que brinca bastante, dou risada alto e aí você começa a ficar uma pessoa amargurada e não faz. E acaba fazendo aquilo que você via que não funcionava e não queria fazer. Não, isso. E aí quando o trabalho ele se torna um fardo, né? E você tem que procurar outra coisa, né? Porque senão você fica doente, né, meu? Agora ficou autoajuda, né? Fechou em autoajuda. Agora ficou. Vamos terminar o episódio naquele climão, mas. Vem pra cima, né, galera? É isso aí. Mas a questão é estrutural, né? Como a gente pode ver, a gente começou falando de tem que ter isso na grade curricular e acabou falando, o cara vai pra escola porque tá com fome, né? Então é um problema bem amplo, mas eu só queria concluir esse ponto falando assim, quer dizer, se é que eu posso concluir, né? Que é assim, hoje em dia a gente tá vendo as consequências de um ensino defasado. Eu acho inadmissível para a sociedade brasileira, não, a sociedade mundial tá questionando vacina. Sendo que a gente tem uma grade curricular de biologia na escola que deveria suprir essa carência de informação e mostrar a importância de uma vacina, por exemplo, e de tantas outras coisas, né? Então, eu digo isso porque pode chegar um ponto quando começarem a ser vendidos os computadores quânticos que vai ter fake news no WhatsApp dizendo que é a China que está controlando o mundo e blá, blá, blá. Então, mas isso não é fake news, não, é verdade. Olha lá, a China vai boicotar o episódio, vamos parar. Não, mas do ponto de vista financeiro e econômico, né? Não, mas se o cara vier me falar que a China tá desenvolvendo computador quântico pra monitorar a tua vida, sendo que o teu computador clássico a Google tá monitorando faz mó cota. O que a China vai querer saber a hora que você tá entrando, acessando o Facebook? A China é igual ao universo, cara, ela tá cagando pra você. Como eu falei no episódio de vacina, você é chato. O que a China quer saber de você, cara? É isso aí. Ninguém quer saber nada de você. Mas de qualquer forma, eu acho que é importante. Aquela história, o conhecimento não ocupa espaço, né? E só te ajuda a fazer escolhas melhores e interpretar a realidade de uma forma melhor. Então eu acho que mas o ponto que aproveitando essa fala, Felipe, nós temos alguns conjuntos de valores intrínsecos, como o spin de elétron, que é difícil de ser quebrado.
Isso pela criação, pelas interações sociais que nós tivemos ao longo da vida, e a questão de como a informação chega e como nós recebemos ela, e a busca, né, da verdade, entre aspas, aqui, ela independe de classe social e de nível de formação, viu? Com certeza, com certeza. É óbvio que em um meio acadêmico você espera um bom senso com relação a algumas coisas, mas não é sempre que você terá isso, não. Sim. Essa questão das notícias falsas e esse movimento antivacina, você pode ter certeza que vai ter professor com um ótimo currículo que vai negar e vai aceitar justamente a mentira, né? E por questões ideológicas. Então, não é um problema que vai só da formação, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu bato na tecla que o método científico deveria ser ensinado, deveria ser uma coisa natural da pessoa, do cidadão, entender como buscar uma fonte confiável, como buscar uma informação. Se você quer saber tal coisa, qual é o passo a passo para chegar nisso. É o método científico em si, o experimento, o questionamento, porque eu acho que assim você se torna menos influenciável, eu espero. E por mais que uma meia dúzia fale uma coisa, você ainda entende que você consegue seguir seguir o pensamento da maioria parece uma coisa meio, você está perdendo sua identidade, mas você sabe, se tem 10 cientistas falando uma coisa e um falando a outra, provavelmente os 10 estão certos e o outro que está errado. Mas você ter esse discernimento para perceber isso. O médico falou que a vacina faz mal. Sim, mas tem 82 médicos na tua cidade falando que a vacina faz bem, e um da tua cidade fez um vídeo no Facebook falando que faz mal, e você vai acreditar nele. E também tem que entender que na ciência algumas verdades elas são transitórias, né? Tipo, quando você passa a entender mais sobre o sistema, você mais... Olha, tem algumas leituras básicas aí que a gente tem que fazer, né, para entender método científico. Eu recomendo O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que ele faz uma boa abordagem, né, de falácias, de método científico, e é difícil, meu. Eu não vejo solução para isso, não. Eu já participei de um outro podcast a respeito disso aí, e a conclusão foi que nós concluímos que nós não temos solução para esse tipo de fenômeno. É que a culpa é do capitalismo. Nossa! É isso aí. Mas acho que fechou por aqui, já tá com, acho que um dos episódios mais longos por enquanto. Quer mandar uma mensagem final aí, professor? Um beijo pra mãe, alguma coisa assim? Não, beleza. Bebam água. Bebam água. Esse aí também já rolou aí no episódio de homeopatia. A gente chegou à conclusão que beber água é essencial. É essencial. Mas não, eu acho que primeiro parabenizar a iniciativa de vocês aí. Desde que o Luciano assumiu, né? É uma parceria, mas ele, por eu ter contato com ele, eu incentivei. Eu acho que o caminho, isso que vocês estão fazendo é muito legal, meu, e é aquilo, né? Apesar de ser um negócio que vocês estão fazendo para as pessoas, vocês estão aprendendo muito com isso, e esse que é o ponto aí. Eu acho que permaneçam na ativa aí, mesmo sendo difícil o caminho, e é óbvio, né? Foco nos estudos acadêmicos aí. Isso é importantíssimo. Os prazos estão aí. Mas mantenham-se dentro desse hobby aí, né? Eu não sei se ainda carro-chefe é hobby, mas eu acredito que seja o hobby de vocês aí. É tipo viver de banda, né? A gente trabalha para investir no... eu sei como que é isso. Então, muito legal, agradecer o convite, e eu estou aberto a outras participações aí. Será convidado. Mas tem bastante assunto ainda aqui para nós tratar. Beleza, então, rapaziada. Muito obrigado, hein? A gente que agradece, professor. Obrigadão. Falou. É isso aí. Falou.